Eu mesmo, vítima do poder destrutivo da natureza, sentia em meu íntimo a sua força, o seu aniquilamento. Levantei-me, tomado por uma angústia mortal, e comecei a caminhar. Não! Exclamei, cerrando os punhos, tentando afastar aquele nervosismo. Quem estava prestes a ser despejado por não conseguir pagar o aluguel não podia se deixar levar pela sensibilidade. E sentando-me, de novo no banco, em absoluta abstração, tentei escrever o artigo. Lentamente, muito lentamente, minhas ideias começaram a se organizar. Aproveitando aquele momento de tranquilidade e plena lucidez, escrevi algumas páginas de introdução, um início que poderia servir para qualquer ideia que viesse a desenvolver. Em seguida, busquei o tema, uma exposição concreta sobre o homem ou qualquer assunto que pudesse servir. Procurei-o, interrogando-me sem cessar, mas não consegui. Durante essa busca inútil, meus pensamentos voltaram a se desordenar e meu cérebro se recusava obstinadamente a se concentrar. Minha cabeça, vazia e oca, encolhia-se entre os ombros. Senti um vazio opressor, como se ela fosse se desprender do corpo e cair aos meus pés. Meu Deus, murmurei 2 vezes, sem acrescentar nada àquela súplica desesperada. O vento sacudia violentamente as árvores, como se anunciasse uma tempestade. Fiquei ali mais um momento, relendo o que havia escrito e organizando os papéis, que por fim guardei no bolso. O ar começava a esfriar e eu, sem o colete, levantei a gola do paletó, abotoei-o e enfiei as mãos no bolso. Levantei-me e voltei a caminhar. Não me seria possível conseguir, ao menos uma vez, realizar os meus desejos? Já por 2 vezes a dona da casa havia me lançado olhares que imploravam o pagamento do que eu devia. Percebi que não poderia escapar dessa cobrança por mais uma vez. Nem queria. Se ela tornasse a me encarar com aquela mesma exigência muda, eu pagaria e deixaria o quarto. Ao sair do parque, encontrei de novo o velhinho que meu mau humor havia afugentado momentos antes. Os misteriosos papéis que tanto haviam me inquietado estavam estendidos no banco, ao seu lado. O que ele tinha, na verdade, era uma merenda, com frios de vários tipos. Pensei em me desculpar pela minha conduta, mas, ao me aproximar e vê-lo comendo, desisti. A forma como ele se alimentava, com os 10 dedos agarrando o pão com manteiga como se fossem garras, me causou repulsa. O velho não me reconheceu. Seu olhar apagado e seu rosto não demonstravam a menor reação ao me ver. Continuei andando. Ao passar por uma banca de jornais, parei, como de costume, para ler a seção de empregos. Havia, por acaso, um anúncio que parecia adequado para mim. Um comerciante buscava alguém para cuidar da contabilidade por algumas horas à noite, com o salário a ser combinado. Anotei o endereço e baixinho pedi a Deus que me concedesse aquele trabalho. Eu estava disposto a aceitar menos do que qualquer outro pedisse. 50 ore já seria um pagamento esplêndido. Poderia até aceitar 40. Em resumo, qualquer valor que ele oferecesse, eu o acolheria de bom grado. Quando voltei para o meu quarto, encontrei sobre a mesa um bilhete da dona da casa pedindo que eu pagasse o aluguel ou saísse imediatamente. No entanto, ela esclarecia que não me levasse a mal por essa intimação, pois lamentava muito, mas era o seu dever e não tinha outra opção. Com afeto, senhora Gundersen. Imediatamente escrevi minha candidatura ao comerciante. Coloquei-a em um envelope com o endereço anotado, Grondletter, número 31, e me apressei em levá-la à caixa de correspondência na esquina da minha rua. Quando voltei ao quarto, recostei-me na cadeira de balanço e comecei a divagar sobre 1000 pensamentos diferentes. Aos poucos, a escuridão se adensava e os objetos ao redor iam perdendo seus contornos. Na manhã seguinte, acordei muito cedo. Ainda estava escuro e tentei dormir novamente, sem sucesso. Muito tempo depois, ouvi as 5 badaladas de um relógio próximo. Já completamente desperto, pus-me a pensar. De repente, 2 ou 3 ideias ousadas e significativas surgiam em minha mente. Ideias que poderiam render uma crônica ou inspirar um ensaio. Ansioso, repeti-as mentalmente várias vezes, convencido de que era um verdadeiro achado. Logo, outras ideias se seguiram, uma após a outra. Levantei-me, peguei papel e lápis e voltei para a cama. Senti uma torrente criativa fluir em mim. Uma palavra puxava outra, e todas se alinhavam de forma impecável. Escrevi como um possesso, enchendo folha após folha sem descanso.
As ideias brotavam em tal abundância, se acumulando com tanta velocidade, que eu mal conseguia transcrevê-las, por mais rápido que escrevesse. Aquela ótima disposição parecia interminável, até que, por fim, terminei o artigo. 15, 20 folhas estavam espalhadas sobre meus joelhos quando larguei o lápis. Se, como esperava, aquelas páginas tivessem algum valor, estaria finalmente salvo. Saltei da cama para me vestir. O dia começava a nascer. Perto da porta já era possível distinguir o aviso da inspeção de faróis. Uma luz entrava pela fresta da janela, clara o suficiente para escrever. Em seguida, decidi passar o texto a limpo. Havia uma estranha combinação de cores e luzes naquela fantasia. Um contraste inusitado pairava sobre todo o texto. Era sem dúvida o melhor que eu já havia escrito. Sentia-me invadido pela sensação de triunfo, e a alegria me tomava por completo. Comecei a pensar no valor do artigo. 5 coroas? Valeria com certeza. Ninguém venderia por tão pouco. 10 coroas seria um preço justo, ainda mais considerando minha situação. Claro que eu não o daria de graça, pois, se eu não tivesse enganado, minha fantasia não era algo que se produz todos os dias. Decidi então pedir 10 coroas. A luz do dia se intensificava e na parede do quarto destacava-se claramente o anúncio: Senhorita Andersen, lavadeira, portaria à direita. Momentos antes, o relógio havia batido às 7. De pé no meio do quarto, refleti que talvez o aviso da senhora Gunderson tivesse chegado no momento exato. Pensando bem, aquelas 4 paredes eram indignas de um homem como eu. As cortinas na janela eram insuportavelmente comuns, e os pregos nas paredes, usados como cabide por falta de armário, não tinham nada de elegância. A pequena cadeira de balanço, forrada de vermelho, jogada a um canto, era ridícula. Seu aspecto faria qualquer um morrer de rir. Tudo ali era miserável demais para alguém que começava a vislumbrar a glória. Em resumo, aquele cubículo não era o lugar para quem precisava cultivar o espírito. E eu não deveria me apegar a ele, mesmo que fosse oferecido de graça. Já havia sofrido bastante naquela mansarda. Cheio de esperança e entusiasmo, com uma crescente confiança na obra que eu guardava no bolso, chegara enfim o momento de tomar decisões radicais. Num instante, peguei minha pequena trouxa, feita de um lenço vermelho que continha 2 colarinhos brancos e pedaços de jornal, que embrulhava o pão que trazia para casa. Enrolei tudo no cobertor, formando um único pacote. Depois peguei o papel de escrever e o guardei comigo. Revirei cada canto do quarto, certificando-me de que não esquecia nada. Então fui até a janela e olhei para fora. A manhã estava triste e nevoada. Na forja não se via ninguém, e as roupas penduradas no varal estavam impregnadas de umidade. Eu já conhecia tudo aquilo de cor. Afastei-me da janela e coloquei o pacote debaixo do braço. Inclinei-me numa reverência diante do aviso de inspeção de faróis e do anúncio da senhora Anderson, lavadeira, e abri a porta. Lembrei-me então da dona da casa. Achei que deveria informá-la da minha partida para que ela soubesse que estava lidando com um homem de honra. Além disso, queria demonstrar minha gratidão pelos 2 dias extras em que ocupei o quarto sem ter direito. A certeza cada vez mais intensa de que minha sorte havia mudado, ao menos por algum tempo, me levou a prometer 5 coroas para quando eu tivesse oportunidade de voltar, o que faria em breve. Era um gesto para mostrar até onde chegavam a generosidade e a dignidade do homem que ela havia abrigado. Depois de escrever a carta, deixei-a sobre a mesa. Dirigi-me à porta, mas parei novamente em frente a ela. A exaltação do meu espírito me emocionava de forma tão doce que não quis sair sem expressar minha gratidão àquelas 4 paredes. Ajoelhei-me ao lado da cama e, em voz alta, agradeci a Deus pela imensa bondade demonstrada naquele dia. Ah, eu sabia bem que aqueles momentos de inspiração que invadiram minha alma de repente eram obra do céu. Deus havia ouvido minha prece angustiada da véspera. Foi Deus, sim, foi Deus quem me iluminou, exclamei, chorando de emoção ao dizer essas palavras. Tive de me calar em certos momentos, temendo que alguém me ouvisse, sufocando a emoção. Finalmente, levantei-me e saí. Desci as escadas sem fazer barulho, e sem ser notado por ninguém, atravessei o portão. As ruas estavam úmidas pela chuva recente, e as nuvens baixas e rápidas cobriam o céu, não deixando passar sequer um raio de sol. Que horas seriam? Como de costume, segui em direção à casa consistorial e vi, no relógio da torre, que eram 9 horas da manhã. Tinha ainda 2 horas à minha frente. Não planejava ir à redação antes das 10. Talvez até só às 11. Até lá, faria um pequeno passeio buscando uma forma de conseguir um desjejum leve. Não fazia parte dos meus planos ir para a cama com fome naquele dia. Graças a Deus, os tempos de miséria tinham acabado. Aqueles tempos tinham sido um pesadelo sem fim.
Agora a vida começava a me sorrir. No entanto, o pequeno fardo que eu carregava começou a me incomodar. Não poderia me apresentar a ninguém com aquele pacote. O que fazer? Pensei em guardá-lo em algum lugar para buscá-lo depois. Foi então que me ocorreu a ideia de ir à loja do Sam para que me fizesse um embrulho decente. Assim eu poderia carregá-lo sem receio, pois ninguém imaginaria que aquele pequeno volume continha pouco mais do que um cobertor. Entrei na loja, coloquei o fardo sobre o balcão e pedi a um dos empregados que o embrulhasse e amarrasse. O homem olhou para o pacote, depois para mim, e percebi um leve traço de desdém em sua atitude. Eu juraria até que ele encolheu ligeiramente os ombros, como se manifestasse desprezo. Aquilo me irritou. Cuidado com o pacote, exclamei. Contém 2 vasos preciosos que vou enviar para Esmirna. A estratégia funcionou e de maneira espetacular. O homem, a cada movimento necessário para ajeitar o embrulho, se desmanchava em desculpas por não ter percebido que eram objetos tão valiosos. Quando o pacote ficou pronto, agradeci com a disposição de alguém acostumado a enviar itens preciosos para Esternina. Ele abriu a porta para mim e, antes que eu saísse, fez 2 reverências. Saí caminhando sem prestar muita atenção e logo me encontrei diante do mercado de flores, onde as vendedoras seguravam cestas repletas de rosas vermelhas. As delicadas flores, cujas pétalas tremiam ao toque do ar frio da manhã, despertavam em mim um desejo irresistível. Não consegui me afastar das vendedoras e cheguei a pensar em roubar uma flor. Apenas para sentir o perfume de perto, perguntei o preço. Nada me impediria de tê-las assim que eu conseguisse algum dinheiro. Economizaria em tudo, abriria a mão até do essencial, só para me embriagar com o aroma das pobres e divinas rosas. Como já eram 10 horas, dirigi-me à redação. Na grande sala silenciosa havia apenas um homem com uma enorme tesoura na mão, em frente de uma pilha de jornais. O diretor ainda não tinha chegado. A pedido dele, deixei o manuscrito sobre a mesa, sem amarrá-lo, para que o homem visse que não se tratava de algo comum e que deveria ser entregue pessoalmente ao diretor. Passaria mais tarde, no mesmo dia, para saber a resposta. Está bem, respondeu o homem das tesouras, voltando a mergulhar nos jornais. Percebi que para ele aquilo era totalmente indiferente, mas não disse uma palavra e, com a mesma indiferença, dei de ombros e saí sem me despedir.